prazer apresentar em primeira mão o resultado final do Inquérito Nacional de Histosomalmose e Geomíntice no Brasil. Nós começamos esse inquérito em 2011 e estamos terminando agora em maio. Então esse inquérito começou em 2011, o Ministério da Saúde financiou, entregou a Fiocruz para administrar. 400 regionais da Fiocruz participaram desse inquérito. Eu fui indicado por um comitê do Ministério da Saúde como coordenador nacional desse inquérito. E esse inquérito tem como objetivo geral conhecer a prevalência da histosomalmose e da geomintose no Brasil. Só existem 2 inquéritos nacionais de histosomalmose antes desse. O primeiro foi realizado em 49, é o famoso Pelô em Teixeira, e o segundo foi em 77, antes do Programa Especial de Controle da Histosomalmose. Então só tinha esses 2. E decorrido desse tempo todo, com o projeto, o controle que o governo começou em 76, o governo federal começou em 76, 77, esse programa em todo o país, era importante saber como estaria a situação hoje, qual seria a prevalência da histosomalmose no Brasil. Teria avançado, teria diminuído, não tinha dados. Se vocês lerem livros, revistas, o número variava de 1,5 milhão a 12 milhões. Agora mesmo saiu uma notícia, porque tem uma pseudo-vacina aí para aparecer aqui, que nós podemos discutir isso depois. Então a indústria farmacêutica que vai fabricar, já está falando em 20 milhões de casos de histosomalmose no Brasil. Então era uma sacação total, sem nenhum dado. Levamos quase 10 anos para convencer o Ministério da Saúde da necessidade de fazer esse levantamento. Sociedade Brasileira de Parasitologia, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, o grupo que estuda histosomalmose da Fiocruz, várias pessoas, vários cientistas, vários professores fizeram um esforço muito grande e, finalmente, depois de quase 10 anos, o Ministério aprovou então esse projeto. Então ele iniciou em 2011 e os objetivos específicos são atender às necessidades do Programa de Vigilância e Controle da Histosomalmose e às reivindicações da comunidade científica. É importante saber isso, porque, e em relação aos geomíntices também, porque existe hoje o Ministério da Saúde tem feito isso. E tem feito tratamento em massa de crianças para controle de geomíntices. O que significa isso? Você chega numa cidade num estado e trata todo mundo. Claro, se a prevalência é grande, maior do que 50%, está plenamente justificado fazer isso. Mas se nós estivéssemos falando de prevalência de 5% ou 10%, vale a pena a gente tratar 90% de casos negativos? É eticamente justificado? Então, existem problemas que tinham que ser debatidos, estão sendo debatidos, e que esse estudo vai poder mudar a política do governo. Então, dizendo assim, não, se a prevalência é X, não adianta fazer tratamento em massa, vamos fazer o tratamento específico. Por que eles não querem fazer o tratamento específico? Porque tem que fazer diagnóstico. Para fazer diagnóstico é mais trabalhoso, tem que ter microscópio, tem que ter técnico, então nós sabemos como é que está a estrutura do programa, e eu vou contar para vocês um pouco aqui do que nós sofremos para fazer isso, que também nós tínhamos planejado o seguinte, façam. Então, como é que foi feito esse planejamento? Foi feito um desenho epidemiológico para fazer amostras aleatórias, em todo o país, vamos ver aqui, e foi dividido em áreas com mais de 500 mil pessoas e áreas com menos de 500 mil pessoas. Isso em zona endêmica e zona não endêmica. Então, qualquer ideia, para conhecer a prevalência, nós temos que fazer o Brasil todo, e não podíamos escolher áreas onde a gente já sabia que tinha histosomalmose ou não tinha histosomalmose, não interessava os geomíntices.
tinha que ser ao acaso para que a gente possa ter uma ideia de realmente qual é a prevalência no país. Seguinte, então a metodologia, depois de dividir, não, para frente. Mas, isso. Qual que foi, então? Era um estudo de corte transversal, de base populacional, tendo como população alvo de criança em idade escolar de 7 a 14 anos. Esses 7 a 14 anos, a história também é interessante. A primeira vez que foi feito isso foi a Milka Viana Martins, aqui em Minas Gerais, na década de 30. Ele propôs fazer nesse grupo, porque era um grupo que estava mais fácil de acessar, porque está nas escolas, não tem que ir em casa, né? Imagino fazer isso no Brasil todo. E no caso de zoonose, depois se viu que esse grupo representa muito bem a população. Então a prevalência nesse grupo bate muito bem com a população geral nas áreas endêmicas. E pelo Teixeira usou 7 a 14 anos, o PS usou 7 a 14 anos e também nós fizemos o mesmo grupo. Então isso é bem comparável também, que nós usamos a mesma população. O inquérito nas áreas endêmicas e não endêmicas do território nacional planejou-se examinar 222.474 crianças residentes em 542 municípios das 27 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal. Então seria feito o método, antes, mais uma. Isso. Os municípios e as escolas foram sorteados aleatoriamente. O método diagnóstico foi a técnica de Kato-Katz, que é a técnica recomendada pela Organização Mundial da Saúde desde a década de 80. Seguinte. E em 77 também foi usada a mesma técnica. Então, mais um motivo que a gente poderia comparar. Foi feito um exame de fezes, 2 lâminas de cada criança. As lâminas seriam preparadas no campo e analisadas nos laboratórios dos municípios ou dos estados. A ideia no início que isso fosse feito nos LACENS, que são os laboratórios de referência nos estados. Mas isso não foi possível, porque muitos estados não têm, outros recusaram a fazer, então isso também não teriam que mudar esse planejamento. O controle de qualidade foi realizado e está sendo com o laboratório de referência da Fiocruz, que recebe 10% de todas as lâminas examinadas para ver qual que é o índice de confiabilidade. Os casos positivos eram referidos aos postos de saúde do município para serem tratados. Houve distribuição largamente de medicamentos, tanto para Ziquantel quanto albendazol, que foi os 2 medicamentos usados para o tratamento. Seguinte. As secretarias estaduais e municipais de saúde foram de todos os estados, como eu disse, e o centro de pesquisa da Fiocruz envolvidos eram do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Amazonas. Seguinte. Os estados se comprometeram a disponibilizar recursos humanos para a realização das atividades, não é? O que não aconteceu em muitos estados, alguns aconteceram, outros não aconteceram. Iam disponibilizar rede laboratorial para a realização dos exames, mesma coisa, em alguns deu e alguns não deu, nós tivemos que fazer o nosso próprio pessoal e fazer isso. Prestar apoio logístico para a execução do inquérito, articular e apoiar secretarias municipais de educação no processo de seleção das escolas e crianças participarem da moda do inquérito. Isso foi outra dificuldade, que a Secretaria de Educação tinha que dar a lista das escolas, o número dos alunos, para que fosse feito o sorteio aleatório. Era uma dificuldade, a Secretaria de Saúde não conversa com a Secretaria de Educação, não se entra numa escola sem autorização da Secretaria de Educação, e são os problemas que aconteceram no Brasil todo e dramáticos. Seguinte. Feito o sorteio, finalmente, vocês veem que esses pontinhos azuis, eu não sei se dá aí para ver, mas esses foram os municípios sorteados. Em cor do lado de cá, nós temos o que era conhecido como zona endêmica, não é? Tradicional até o momento, e vocês podem... É aqui. Tá. Pronto. Então aqui são a zona endêmica tradicionalmente conhecida até então,
Isso vai mudar muito agora, como vocês vão ver no mapa, e esses pontinhos azuis aqui foram todos os municípios. Então vocês veem que foi Acre, Rondônia, Roraima, o Brasil todo, até o Rio Grande do Sul, foi todo ele representado em todos os municípios, foi realizado esse ano de acordo com aquele sorteio aleatório. Seguinte. Então eu sou o coordenador nacional, o coordenador adjunto é o Paulo Marcos Zé Coelho, do Centro de Pesquisa René Rachur, a coordenação técnica Jean-Marie Marcelino, lá em Brasília, do serviço da SBS do Ministério da Saúde. Seguinte, e nós nomeamos, dividimos o país então em 6 regiões, e no norte ficou o Roberto Sena Rocha, com Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Amapá, e o Nordeste 1, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, a Constância de Simões Barbosa, que é da Fiocruz. O Nordeste 2 foi Fernando Bezerra, do Ceará, com Bahia, Sergipe, Paraíba, Piauí e Maranhão. No Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paulo Marcos Zé Coelho coordenou. Centro-Oeste, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Omar dos Santos Carvalho. E no Sul, o Carlos Graf Teixeira, que não é da Fiocruz, mas é da PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E aí começamos então a ver o que acontece, e vai seguir sempre a mesma ordem. O primeiro mapa é de 1949, o resultado do inquérito de Perón e Teixeira de 49. Depois nós temos o inquérito de 75, que é aquele PS, o Programa Especial de Controle de Estodomose. E o em azul nós temos 0, quer dizer, quando não deu nenhum caso de citosomose, vamos falar primeiro de citosomose, depois de geomites. Em amarelo até 4%, em azul de 4 a 20, em vermelho mais de 20. Então o Maranhão aqui, vocês veem que só nessa parte norte aqui que está avermelhada, continuava, esse é o vermelho e o azul que são os principais, que são mais de 4% ou mais de 20%. Seguinte. Depois, então, o segundo slide sempre vai mostrar o resultado de 75, que ficou lá para trás, repetindo, e o resultado, então, aqui de 2012. Na verdade, se vocês compararem aqui, vocês vão ver que aqui não mudou praticamente, quer dizer, significa que tem muito pouco estodomose. Não é? Aqui tinha, em 75, nós tínhamos um azul, que é mais de 4%. Esse desapareceu aqui, não tem mais. E assim nós vamos ver em todos os estados seguintes. Vai ficar um pouco monótono, mas eu não vou mostrar todos, inclusive para dar tempo da gente poder discutir. Quer dizer, aqui 49 é Piauí. Piauí a gente sabe que só tem um foco, que é em Picos, que continua até hoje. Continua sobre. Não, mas aqui é 0. Aqui é 0. O azulzinho claro é 0. O azul escuro, que é preocupante, e o vermelho. Aqui são as áreas onde foram examinadas. Está tudo 0. Seguinte. Mesma coisa aqui, comparada aqui com aqui, deu nada praticamente. Seguinte, só Picos que mostrou poucos casos. Ceará, que também é de baixa prevalência, mas tinha em 49 focos aqui azul, que vocês veem que são os preocupantes, também uma zona aqui em vermelho. Essa zona em 75 mantinha-se, quer dizer, tinha mais do que 20%, e olha aqui, 4 a 20% aqui, e vamos ver agora em 2012, 75 repete esse, olha aqui, desapareceu, aqui não tem mais nada, em cima aqui tinha um pouquinho de amarelo, que até 400 não tem mais nada, então prevalência também caiu no Ceará. O seguinte, mas não tinha muito, então caiu, mas foi bom também ter caído. Rio Grande do Norte já começa a ter mais áreas endêmicas, né, sabidamente endêmicas. 75 já tinha também desaparecido essas áreas principais, isso antes do programa de controle, que foi feito o exame. Seguinte, agora em 2012, melhor ainda, vocês veem que só aqui um pouquinho de casos, de 0,01 a 4%, e o resto tudo está 0 nas áreas examinadas. Seguinte, agora começamos a ter casos já em estados que só tem mais endemia, que Paraíba, que tinha bastante, né, sempre aqui na costa. Vocês veem que aqui ainda tinha
a cor azul escura, seguinte, mas agora olha como é que está. Não foram encontrados aqui mais esses focos, só um pouco também aqui nessa zona norte, mas não mais nada de casos graves. Pernambuco, nós sabemos que é uma zona bastante endêmica, muita forma hepatosplênica, como nosso amigo Pedro Haas e Dr. Zé de Souza sabe perfeitamente, mas olha também como melhorou, como diminuiu. O seguinte, mesma coisa agora, comparado com o que era, foi violenta a melhora. Seguinte, 2 estados que ainda são preocupantes, que é Alagoas e Sergipe. Alagoas tinha muita zona com prevalência muito alta, que continuava bastante aqui em 75, seguinte, e que agora diminuiu muito, mas que ainda existe aqui azul e aqui azul, mas olha também a diminuição das áreas, né, que aqui era áreas de alta prevalência e que sumiu. Seguinte, Sergipe, mesma coisa, muito, diminui, mas agora, melhor ainda, caiu também muito. Seguinte, Bahia foi espetacular, o resultado vem aqui, como é que está, como é que ele clareou, o mapa clareou, significa que tá bom. Seguinte, aí entramos em Minas Gerais, que também tinha muita zona de alta prevalência. Nós sabemos que no norte e noroeste, especialmente, aqui é Governador Valadares, então daqui para cima aqui são os problemas das nossas zonas endêmicas. Em 75, que eu também coordenei o levantamento aqui, e nós encontramos mais de 1 milhão de casos só em Minas Gerais, também ainda tinha bastante zona endêmica de alta prevalência, e agora nenhum caso em vermelho. Nós temos uma área de ladainha com 17%. O resto tudo está em torno de 5% ou para baixo de 5% em Minas Gerais. Então houve uma diminuição também fantástica da prevalência no estado de Minas Gerais. Seguinte, Espírito Santo tinha um pouco de áreas, né? E aqui em 75, vocês veem que às vezes não coincidem as áreas que foram examinadas. Essa área em 49 não foi examinada, aqui em 75 foi mostrando que tinha. Essa área que tinha, não caiu no sorteio em 75, deu, e hoje aconteceu a mesma coisa. Seguinte, algumas áreas coincidiu, essa aqui, por exemplo, coincidiu, olha aqui. O que aconteceu? Realmente mudou completamente o que era. Mas se a gente olhar aqui, a gente vê que a prevalência hoje no estado também é muito baixa. Seguinte, o Rio de Janeiro tinha pouquíssimos focos isolados e continua a mesma coisa, praticamente desapareceu. Seguinte, São Paulo também poucos casos, o Vale do Paraíba, também que tinha em 2012, não foi feito em 49, em São Paulo não fez, em 77 também não fez. Eu esqueci de comentar que em Bahia também eu mostrei os dados de 77 e não foi feito, porque na época quem era o governador era o Valdir Pires, e ele era contra a Revolução. Então o Ministério da Saúde não fez o levantamento na Bahia por causa disso. A Bahia só foi fazer o controle dos hormônios quando o Roberto Santos foi ministro. Ele é baiano, foi reitor aí ele introduziu o programa. Mas enquanto o Valdir Pires estava como governador, o governo federal não quis fazer o programa lá. Essas coisas que acontecem no nosso país. Paraná, a gente sabe que só o norte, aqui não são poucos focos aqui no norte do Paraná. Veja em 2012 o que não tem nada praticamente não deu mesmo nas áreas, não deu caso. Santa Catarina tem um foco isolado, que é São Francisco do Sul, também no resto do estado não encontramos nada, e em Porto Alegre a mesma coisa, só tem um foco, o Caipiado de Porto Alegre, e as outras regiões não tem nada. Seguinte, por favor. Então, esse é um mapa que nós fizemos o seguinte, gráfico, uma tabela que nós fizemos o seguinte: nós pegamos a população atual, na verdade não é a atual, é a de 2010, que era 181 milhões de brasileiros, e falamos o seguinte: se a prevalência tivesse mantido a que foi encontrada em 49, quantos casos nós teríamos hoje? E a mesma coisa para 77 e a mesma coisa para hoje.
Então a população seria 181 milhões, a prevalência que varia de acordo com a data. Então, se nós, em 49, nós deveríamos ter 7 milhões de brasileiros com estodomose. Em 75, foram encontrados, seriam 4 milhões, 3 milhões 952. Hoje nós encontramos apenas 1 milhão e 406 mil casos. Se nós fizermos o cálculo por mesma região. Se fizer por unidade da federação, os dados também não são muito diferentes nesses casos aqui. Por que nós fizemos isso, esses dois cálculos? Porque uma coisa é pegar a prevalência no estado e ver qual a população daquele estado e ver quanto é. Nós sabemos que a estodomose ficou clara que ela se distribui focalmente. Ela tem numa região, não tem na outra, não tem nessa e assim varia. Então, por mesma região, eu acho que a gente faz uma coisa mais aproximada da realidade. Não é? Porque a estatística, por melhor que ela seja, sempre, como dizia o Silveira da Bahia, que é mexer tuberculose, é igual ao biquíni. Estatística é igual ao biquíni, mostra tudo menos o principal. Não é? Então, na verdade, é isso que acontece. Você pode ser a melhor amostragem que tem, quando você pega o país todo, vai errar. Porque se não é sorteio o foco onde está, então nós fizemos por mesmo região, mas mesmo assim, olha aqui, nós temos 1 milhão e 420 mil brasileiros com estodomose. Quando mantida a prevalência que era de 49, nós teríamos mais de 7 milhões de brasileiros. Então não tem dúvida nenhuma que nós avançamos muito e melhoramos muito em relação à estodomose no Brasil. Seguinte, esse é só um mapa para mostrar dentro daquelas coisas, porque eu acho que fica muito fácil da gente ver, né, o que aconteceu quando a gente olha aqui em cores, né, a diferença fica muito fácil de verificar. Seguinte, agora saltamos para as geomints. Se nós usarmos o mesmo critério que em 1949, nós teríamos 181 milhões de brasileiros, se tivesse naquela época, na prevalência que tinha. Para vocês terem uma ideia, o Nordeste todo, até Minas Gerais, tinha só 90% dos escolares infectados. Era de mais de 80% em todo lugar, de 90% a 99% de escolares infectados em 1949. Então nós teríamos 70 milhões de brasileiros hoje com geomints. Geomints são considerados, aí para o nosso presidente, Ascaris, Ancilosomídeo e Tricocephas. E são chamados de geomints exatamente porque a transmissão é via solo. A larva fica no solo, o indivíduo penetra, igual no caso do Ancilosomídeo, ele penetra pela pele e vai ser transformado em verme. Por isso que e é um conceito da Organização Mundial de Saúde hoje de controlar a estodomose e o geomints juntos. Porque são dois medicamentos muito fáceis, que é o praziquantel e o albendazol, que nós usamos, e que então você pode dar ao mesmo tempo os dois, você faz um benefício contra 4 parasitas de uma vez só, e essa é a ideia. E outra vez, esses parasitas são mais frequentes em crianças do que em adultos. Então, em uma vez tratado das crianças, você não vai ter mais forma grave das doenças. Se nós considerarmos o resultado que nós tivemos, somando, se um verme, porque às vezes você tem um menino que tem 2 ou 3 vermes, mas se nós considerarmos separadamente, nós teríamos 18 milhões de pessoas com verminose. Nós vamos ver que não é assim. Seguinte, se nós mudarmos o raciocínio, se nós fizermos por parasita, olha aqui, isso é de 1949, nós esperaríamos, não, perdão, isso é de 2010, a população de 2010, os resultados atuais. O que nós encontramos? Aqui dividido por unidade da federação, ou aqui, se nós fizermos por mesma região. Se considerarmos aqui por unidade de federação, teríamos de Ascaris 11 milhões, 5 milhões de Ancilosomídeo e 4 milhões de Tricocephas. Se considerarmos o diagnóstico por mesorregião, nós temos 2 milhões e 200,
840 mil e 2 milhões e 45. De todo jeito, a redução é violentíssima. Nós estávamos falando em 90% das crianças, 80% das crianças, e hoje nós estamos falando que no Brasil todo nós temos 2 milhões e 400, não chega a 6 milhões total da população infectada. Para uma população considerando aí 180 milhões, quer dizer, está dando 3%. E esclerose está dando menos de 1% no país todo. É claro que alguns estados nós temos mais, algumas regiões ainda tem a prevalência muito alta, mas de uma maneira geral, no país todo, essas endemias baixaram demais. E não foi culpa da Dilma. Prevalência de geomínios. Mesma coisa, isso é 49. Olha aqui, tudo vermelho. Isso significa que era de 15 a 100%. Aqui tudo é vermelho. E eu falei com vocês, era 90%. Se a gente pega o inquérito do Pelão e Teixeira, é impressionante. E põe lá mais de 90, mais 90, mais de 90, mais de 90, em todo lugar. E hoje, vamos ver o que aconteceu hoje. Olha aqui, 2000, mapa de geomínios. Se pegar aqui na região amazônica, aqui no Amazonas, vocês veem que ainda está bastante alto. Essa zona vermelha é o alto. Se nós pegarmos no resto do país, aqui tem focos, alguns estados tem alguns focos em vermelho, mas é completamente diferente do que aquele mapa anterior. E naquele mapa anterior, o Peloide, hein? Esse aqui, exatamente, olha aqui, está tudo vermelho. E está só essa região aqui, porque não foi feito nem na região amazônica, nem no sul. De São Paulo para baixo não foi feito pelo Pelão e Teixeira, eles não fizeram inquérito, eles fizeram só no Nordeste e até Minas Gerais. Então, mas agora nós fizemos no Amazonas e fizemos até o Rio Grande do Sul. Então, daqui para baixo, de São Paulo para baixo, vocês vão ver que a quantidade de parasita é mínima, geralmente em criança é mínima. Não é? Em Minas também está bom, aqui em cima do Nordeste melhorou, ainda está alto, mas melhorou bastante. E aqui ainda é um problema grande aqui dentro do Amazonas. Seguinte, isso também dá uma ideia de distribuição do Ascaris, do Trichiuris. Vocês veem que essas duas parasitoses andam bem juntas, ó. Vocês olharem o mapa aqui, vocês vão ver que são bem, a distribuição é praticamente na mesma zona, e a Ancylostomíase já é um pouco diferente, mas também é sempre no Amazonas, no estado do Amazonas, que foi a maior prevalência. Seguinte, aqui é a mesma coisa, eu vou passar, pode passar rapidamente, presidente, por favor, só para se ter uma ideia, que é o número, e vamos avançando, vocês vão vendo sempre, 49 vermelho, vamos em frente, pode ir, vai em frente. Roraima, a mesma coisa, seguinte. Pronto, agora Maranhão, olha aqui como era. Ainda é sério aqui, terra do Dr. Sarney, ainda está. Não sei por que eu estou acendendo, mas. Pronto. Aqui ainda tem vermelho, ainda tem bastante em vermelho, mas já está bem menos que estava antes. Seguinte. Sarney. Eu que vai ver. Sarney. Olha aqui, Piauí também, era tudo tudo em vermelho. Olha aqui o que aconteceu. Quer dizer, diminuiu também bastante, né? Embora ainda. Não, isso não, vamos discutir por que eu acho que aconteceu isso. Nós vamos falar agora mesmo. Seguinte, Ceará, olha aqui como era, e olha como é. Como é hoje, tem algumas áreas ainda, e esse é o número total de casos que existe, mas tem uma tabela que fala isso, que acho melhor a gente ver a tabela. Aqui 49, aqui mesma coisa, no Rio Grande do Norte ainda tem alguns focos em vermelho, algumas áreas em vermelho, mas também já diminuiu. O seguinte, Paraíba, mesma coisa, olha, 49 era tudo vermelho, não é? Depois muda totalmente. Seguinte, Pernambuco, idem. Seguinte, Alagoas, ainda é um problema. Olha aqui, está bem vermelho, e esse azul que significa mais do que 400, então é ainda problema hoje em Alagoas. Sergipe, idem. Seguinte, olha aqui, Sergipe,
Mas só que aqui isso era 90%. Isso aqui hoje é 20%, 30%. É completamente diferente isso. Mas mesmo assim está em vermelho porque tem que ser cuidado, tem que ser olhado, que ainda é uma endemia importante. Bahia já melhorou demais. Bahia praticamente são pouquíssimos as regiões em vermelho. Seguinte, por favor, presidente. Minas Gerais, maravilhoso também, que aqui também era todo o estado. Vocês veem aqui, inclusive o Triângulo, que era sempre foi a nossa parte rica, né? Junto com o Sul, olha o Sul que é rico, o Triângulo, mas olha como tinha muito. E olha hoje. Nós temos alguns focos, mas poucos. Espírito Santo também tem uma região aqui ainda séria, mas também diminuiu. Seguinte. E aí daí para baixo, então, a São Paulo pouquíssimo. Rio de Janeiro ainda tem aqui, essa região aqui ainda está, mas isso é 49, vamos ver até hoje, 2012, nós também temos pouco caso. Mato Grosso do Sul, para surpresa nossa, que achamos que ia dar alta, não deu. Em 49 não foi feito, hoje deu poucos casos, mas também não foi completado, vocês vão ver, então pode ser que ainda apareçam outras coisas. Em Goiás também está atrasado o programa, nós vamos mostrar um mapa geral, mas também não tem nada grave. Seguinte, Tocantins, temos alguns focos aqui no norte do estado importantes. Seguinte, Paraná, 2012, tem ainda um ou dois focos, mas ainda tem. Santa Catarina, também nós temos aqui alguns focos, mas poucos. E o Rio Grande do Sul tem muito pouco. Não, mas podemos avançar. Aqui para comparar então como era e como está hoje. Mesmo no critério de cor, só para mostrar como o VCLT. Seguinte, nós vamos entrar agora numa mesma coisa, mostrando agora o Brasil, como é que está, comparando o Ascaris, o Ancilosomídeo e o tricocéfalo. Seguinte. E agora esses dados que eu acho que são interessantes, quando a gente pega por unidade da federação, e aqui tem Ascaris, Ancilosomídeo e tricocéfalos, por unidade da federação e por mesorregião, Ascaris, Ancilosomídeo e tricocéfalos. Aqui estão os números absolutos, então, de cada um desses parasitas, dando um total nos 181 milhões de brasileiros na população 2010. Hoje nós somos já mais de 200 milhões, mas consideramos a de quando nós começamos, que era 2010. Nós temos Ascaris 6 milhões e 500, Ancilosomídeo 2 milhões e 800 e tricocéfalo 6 milhões e 800. Um somatório disso dá em torno de 15 milhões de pessoas no Brasil com um desses três parasitas. Se nós fizermos esse mesmo cálculo por mesorregião, cai bastante. Nós teríamos 2 milhões de Ascaris, 840 mil de Ancilosomídeo e 2 milhões de tricocéfalo, daria em torno de 5 a 6 milhões de casos. De toda maneira, é um número bastante menor do que era em 49 ou em 77. Seguinte, esse é um resumo, então, do que nós fizemos até agora e acaba esse mês. Então, nós não vamos chegar aos 100% de maneira nenhuma, mas no Nordeste nós cumprimos a meta perfeitamente, até com folga. No Sudeste, aqui é o Nordeste e aqui é o Nordeste, quer dizer, aqui Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rio Grande, essa região foi bastante bem. Na região amazônica nós estamos com 60% de total realizado. Roraima deu 100, aqui em Rondônia deu 100 também, mas em Pará está muito atrasado, na região do Amapá também está atrasado, e em Acre deu muito bem. A Amazonas está mais ou menos, mas e Acre deu muito bem. E aí, Minas Gerais, nós 97% realizado, São Paulo também 90%, Rio de Janeiro está muito baixo, está com 62% só de execução. É muito difícil trabalhar com o pessoal do Rio de Janeiro. Se não for samba, droga e rock and roll, trabalhar lá é difícil, muito difícil.
e não é por falta de viajar. Nessa brincadeira eu viajei o Brasil todo, lá fui várias vezes, troca as pessoas, você não encontra ninguém. Hoje nós ligamos para lá pedindo relatório, porque acaba esse mês o inquérito, então pedimos um relatório, o chefe não foi trabalhar, as meninas responsáveis não estavam na sala, mas elas foram, deve ser feriado, né? Deve ter prolongado, então muito difícil, foi muito difícil. Também a mesma coisa, o seguinte, por favor. O Distrito Federal nós conseguimos agora chegar a 100%, também não tinha, mas fomos lá e num esforço muito grande, então acabou, não estão os resultados aqui ainda, mas foi feito, felizmente. Goiás, só a metade, está melhorando um pouquinho, mas não sei se nós vamos chegar a 70% ou talvez. Mato Grosso está muito mal e Mato Grosso do Sul também está mal. Esses dois não sei se nós vamos conseguir. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná talvez não consiga, o Rio Grande do Sul está quase pronto, Santa Catarina está pronto. No total, então, nós conseguimos, dos 540 municípios, em 522 municípios foi realizado. Então, 96,7% foi realizado, perdemos 3,3% do... Nós temos que fazer 224 mil exames, né? Na verdade, no total aqui, considerando 540 municípios, 218 mil exames, foram realizados 198 mil exames, dando 90,9% de realização. Talvez a gente chegue aí até 92 esse fim do... mas não vamos passar de 92% do realizado. Acho que com esse número nós temos uma ideia boa da prevalência do Brasil e nós vamos poder dar ao Ministério agora condições de planejar melhor de como é que deve ser feito isso. E aí eu respondo uma pergunta que o presidente fez, por que isso eu vou dar agora a minha opinião. Nós temos no Brasil hoje 85% de água encanada nas casas. Esgoto nós temos só 50%, está abaixo, 50%, qualquer coisa. De água nós temos mais de 85%. Em 49, seguramente, esses dados não passavam longe disso. Hoje no interior, você não vê ninguém descalço. Todo mundo tem uma alpargatazinha, tem uma sandalinha de dedo, hoje não tem mais não. Se a gente olhar fotografias do exército brasileiro na Guerra do Paraguai, eles andavam descalços. Os soldados, descalços. Então, hoje nós não temos mais isso. Então, o saneamento medido por água e esgoto, o calçado e o tratamento que hoje foi distribuído, por exemplo, Estado nós vamos tratar mais de 15 milhões de brasileiros. Desde 77 tem mais de 15 milhões tratados pelo Ministério. Mebendazol, o bendazol você tem hoje em todos os postos de saúde, é usado largamente como tratamento. Então eu acho que são essas três causas principais porque houve esse decréscimo grande de prevalência. De toda maneira, eu acho que é uma notícia boa para nós, não é que nós não somos mais daquele país, que é daquele grande hospital, ainda somos para outras coisas, mas não para parasitose, e o Brasil realmente está mudando as características dele. Entre as 10 causas principais de mortalidade do Brasil, não está em nenhuma parasitose. Nós estamos passando para as doenças que matam nos países de primeiro mundo, que é hipertensão, que é diabetes, que é e a violência e acidentes são uma grande causa de mortalidade no Brasil. Mas na verdade essas doenças, a forma hepatosplênica praticamente desapareceu, não tem muito poucos casos. Mortalidade por esclerose hoje tem em torno de 400 casos por ano, mesmo assim são os indivíduos mais velhos, com mais de 60 anos, que têm morrido. Então é mais do que 400 casos de morte por estodomose por ano, quando era muito mais do que isso, e forma hepatosplênica cada vez mais raras nos hospitais, que também eram muito comum.
Então, nós, felizmente, melhoramos sobre esse aspecto, e esse era o inquérito, então, que eu queria apresentar, cumprindo o horário que o presidente é tão exigente. Precisamos dar parabéns ao Naftali, porque realmente é um levantamento difícil de ser feito esse, né? De maneira que você, como pesquisador, está aprovado, nota 10. Alguém quer fazer algum comentário? Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, é estupendo, né? Finalmente uma coisa para a gente ter orgulho de ser brasileiro e das políticas públicas de saúde. Queria só fazer um comentário, que é uma impressão que provavelmente vai ao encontro desse mesmo levantamento, que é da cisticercose, e especialmente da neurocercose. Quando eu era residente, em 1982, quando eu comecei a residência, era toda semana se pegava uma neurocercose, pôr uma válvula, tirando a forma racimosa, e hoje é a realidade. Eu lembro que quando nós estávamos numa reunião em que se falou que no México tem muita neurocercose aí, e que um mexicano falou que lá a prevalência é de 3%. E perguntaram para mim qual era brasileiro, eu falei, não sei, mas eu dei esse informe. Eu sei que ela é menor do que isso, porque a gente tinha casos toda semana e hoje a gente é praticamente caridade. Por que não foi incluída a cercose, mas tem esse dado? Não tem, mas a opinião sua é a minha, da comunidade científica. Realmente a cercose diminuiu demais. No caso da cercose, hoje, o praziquantel que trata a esclerodermose também mata a cicercose, é o albendazol idem que está sendo usado. Então, todos os dois, você está tratando os casos de tênia sem querer. O diagnóstico de tênia é muito difícil, porque o diagnóstico de tênia, você só encontra o ovo nas fezes quando rompe o proglótide. E é muito difícil, você tem que estar examinando o paciente no dia que rompeu, e é muito difícil fazer. Então, o exame de fezes para tênia é muito ruim, por causa da fisiologia do parasita. Ele tem que romper para sair aquela quantidade grande. Então, não adianta fazer muito exame de fezes. O diagnóstico é muito mais feito quando você pergunta à pessoa, você elimina um macarrãozinho, semente de pepino, aí você sabe se não é muito difícil de diagnosticar. E isso não foi incluído, e também daquele negócio, porque como o programa é Histosomal Geomínis para controle, então agora a impressão é a mesma que você tem, que realmente diminuiu demais, felizmente, os casos. E também a fiscalização de carne hoje, também que não existia no Brasil, hoje existe. Claro que ainda é burlada, mas existe, e isso também evita muito problema. De qualquer maneira, então, houve uma melhora muito significativa, né? Mas você acha que essa melhora podia ter sido mais rápida ou não? Eu acho... Isso é uma pergunta só, depois porque eu comentei com você que agora, no final de 2013, eu recebi do Hospital Madre Teresa uma lesão cerebral com o diagnóstico de glioma. Comentei com você, comentei com o Pedro Raso. Mas uma verdadeira meningite de esquistossomose, porque os granulomas estavam como que milhares ao longo da meninge e também na região cortical. Então, a minha primeira pergunta, só para te falar, quer dizer, essa melhora não teria sido mais rápida se o governo fosse mais eficiente, porque nós tivemos aí mais de meio século, né, para melhorar, né? Muito, né? Não é verdade? Aí eu vou contar uma coisa para vocês, que o meu amigo Pedro Raso não vai gostar muito, mas eu vou falar assim mesmo. Aplicava-se no Brasil, na época do Fernando Henrique, até 2002, que ele foi o presidente, em 2002 o Lula virou presidente, ele foi de 99, 98, ele foi 8 anos, mas os 4 últimos anos, aplicava em torno de 1,5 bilhão
de reais em saneamento. Quando o Lula entrou, ele passou para 3 bilhões. Quando ele saiu, estava em torno de 4 a 5 bilhões por ano. A Dilma está aplicando em torno de 13 bilhões de ano em saneamento. Então, o governo. Então, isso responde em parte a sua pergunta. Outra coisa que responde a pergunta. Nós tínhamos, na década de 50, a renda per capita no Brasil era em torno de 3 mil dólares. 2.500 a 3 mil dólares. Hoje, nós estamos em torno de 11 mil dólares de renda per capita no país. Essas doenças são as chamadas doenças da pobreza. Se nós não fizermos desenvolvimento do país, elas ficam como estão na África. Na África hoje é 100% de Sodomose, 100% de geomínios, como era o Brasil em 50. Porque lá a renda per capita é 2 mil dólares, ou menos. Hoje nós estamos com 11 mil dólares. Ainda é pouco se nós compararmos com o primeiro mundo, que está 33 mil dólares, 35 mil dólares. Então nós estamos 1/3 do que eles estão. Mas já nós estamos 5 vezes, pelo menos, mais do que a África. Então nós estamos no intermar. Eu acho que nós só conseguiríamos resolver esses problemas junto. É o caso da doença de Chagas. Na hora que o indivíduo tem uma casa rebocada de tijolo, ele não tem doença de Chagas dentro de casa. Não precisa de inseticida, não precisa de DDT, não precisa de BHC, não precisa de nada. É só ter reboco. Aqui dentro não tem barbeira, não vai ter nunca. Não precisa passar nada. Agora, se você tem a cafua, que a cafua é a casa para o barbeiro, não é a casa para o homem. Então, outra vez, para você ter casa boa, tem que ter desenvolvimento econômico. Então, na verdade, o que acaba essas doenças da miséria é o desenvolvimento econômico. Que o Brasil está caminhando lento. Nós saímos de 3 mil hoje para 11 mil, nós podíamos estar muito mais. Eu concordo que podíamos estar muito mais. Mas aí nós sabemos que nós temos outros problemas endêmicos no Brasil e a corrupção é um deles que desvia uma quantidade fantástica de dinheiro. E essa quantidade, se tivesse sido aplicada aqui no país, claro que hoje nós estaríamos em situação muito, muito melhor. E não estamos falando de 50, nós estamos falando de 100 anos, porque quando o Pirajá da Silva descreveu o primeiro caso, foi em 1907, que descreveu o primeiro caso de estodomose. Então nós temos mais de um século que nós temos estodomose e nós ainda não acabamos com ela. Mas eu acho que o Brasil agora entrou numa fase de mais desenvolvimento econômico que tinha. E isso vai cada vez aparecer mais. Com asfalto, com saneamento, com desenvolvimento, isso vai tender a desaparecer. Magistrado, você não acha que é normal um presidente da República sempre melhorar, gastar mais em saneamento, mais em educação? E esse salário família, será que não teria contribuído também para a redução disso? Provavelmente. Eu acredito que sim. O melhoramento da educação, apesar de estar muito lá embaixo, mas isso não é porque foi Lula, porque foi Fernando Henrique ou qualquer coisa não. Porque o próximo que vier, que não sei nem quem é, pode ser a própria Dilma, deve melhorar. Porque a quantidade de imposto que cobra da gente não está na brincadeira. Agora, se parar um pouco com essa corrupção que é uma coisa absurda, é isso que a gente fica imaginando. Isso aqui, você vê que em Minas Gerais você está quase zero. Então eu podia falar uma Anastasia que fez isso, quer dizer, o governo. Eu podia falar que o governo PSD, nada disso, larga PSD, os Lula e essas coisas lá. Eu acho que é uma obrigação do governo fazer. Então, mas o seu trabalho foi maravilhoso. Isso é que eu quero chegar. E é uma estatística que a gente pode citar, né? Isso é que foi maravilhoso, foi o trabalho que você... Mas deixa eu falar um negócio, você falou Anastasia, deixa eu aproveitar. A Anastasia começou com o Aécio. Eles pegaram 300 localidades no Jequitinhonha e estão colocando força e esgoto. 300. Se isso acabar, se você puser água e esgoto em 300 municípios, você acaba com isso. Então não tem dúvida que a ação do governo
É muito importante. É uma obrigação, né? É obrigação. E ele fez isso, o Aécio começou e o Anastasia fez. Então, isso seguramente dentro de 5 anos, nós estamos com resultados muito melhores porque foi feito do que é hoje. E foi melhorado porque foi feito isso no longo prazo, embora muito lentamente. Eu acho que o Zé de Souza está corretinho, podia ser muito mais rápido, não precisava ser tão lento, porque nos países de primeiro mundo isso já acabou há mais de 50 anos, mais de 80 anos, que eles não têm isso. E, aliás, acabaram todas essas zonas, inclusive a tuberculose nos Estados Unidos e na Europa, foi desenvolvimento econômico. Foi antes de haver medicamento específico, antes de haver qualquer coisa. Foi acabar cortiço, acabar as condições de miséria, que acabou a tuberculose. Então, o desenvolvimento econômico é absolutamente fundamental para a gente controlar essas doenças. E se não tiver corrupção, se tiver aplicação nesses lugares, em lugar de fazer fonte luminosa, então, faz água, faz esgoto, claro que nós Mas somos... isso não aparece. Isso é debaixo da terra. Então, Esse é o problema. É possível que eu nasci em Campo, perto de Rio Castro e tal. Eu nadei muito no Rio Santana lá. Depois, já estudante de medicina, nadei em Lagoa Santa, e tinha muito a casa do Dr. Lucas, eu ia com o Luquinhas. Eu tive 2 ou 3 vezes presença nas férias comprovadas históricas. Eles devem ter brigado entre eles, e meus exames estão negativos há 10 anos. Verme morre também. Ele também morre. Ele fica velho e morre. Todo mundo morre. Quer dizer, então é comum, cura espontânea, é comum. Se você não se reinfecta, por exemplo, a gente estuda nas áreas endêmicas. Se você faz a população, você vê o seguinte, como é a distribuição da prevalência. Então aqui está o grupo de jovens, de 0 a 5 anos está aqui, aí começa a subir até os 14 anos, depois 25, 29 anos assim, e depois começa a cair. No grupo acima de 60 anos, já está lá embaixo a prevalência. E eles continuam na zona endêmica, só que eles param de entrar em água. Não é quem entra muito em água, é a criança. O adulto, se não for profissionalmente, o jovem entra muito, o adulto não entra mais. Então ele não entrando, o viado morre. Agora, alguns casos tem descrito, por exemplo, que indivíduos ficarem na Europa, no Rio de Janeiro, etc., onde não tinha contaminação, 30 anos. Mas são exceções. A maioria dos vermes vive, a média hoje aceita que seja em torno de 8 anos. A vida média de um verme. A partir disso, isso foi feito na Califórnia, houve uma migração de um grupo da África para a Califórnia. E eles acompanharam e viram que a redução é grande, sem ter havido o tratamento desse grupo. Então, você deve ter sido cura espontânea. Eu tinha um chofer, que foi chofer do professor Amilcar. Ele dava as fezes para o professor Amilcar manter o ciclo no laboratório. Zé Ribeiro, que ele chamava o chofer, coitado, morreu. Pessoa espetacular. Ele dava para o professor Amilcar manter no laboratório. Quando ele foi para trabalhar comigo, ele falou, vamos fazer seus exames. 0. E o professor Amilcar usava aquelas fezes para manter no ciclo biológico. E nunca tratou especificamente de estodomania. E fizemos tudo quanto era exame, não deu, nunca mais deu. Então o seu caso deve ser parecido com esse. Ficou... Eu guardei uma imagem muito terrível das complicações no pronto-socorro e no Hospital São Sebastião, do Panamá internado, pessoa com hipertensão, fez vômito de sangue, bárbaro. Naftali, parabéns. Eu já te conheço há muito tempo, então eu tenho a obrigação de te dar os parabéns. Mas sobre o desenvolvimento econômico que se falou aqui, eu gostaria de fazer um elogio à Copasa. A Copasa tem seus percalços, tem suas críticas e tal, mas quem conhece, nós aqui de Belo Horizonte, quem conhece Bela Fama, que é o tratamento da água do Rio das Velhas e que vem para nós, sabe que é primeiro mundo. Outra coisa, o esgoto também coletado pela Copasa aqui em Belo Horizonte é muito bom. Tem estação de tratamento que funciona 20%, segundo a informação dos prefeitos daqui, ela funciona 20%, mas de qualquer forma,
entra o esgoto e sai a água boa. De modo que a Copasa, a gente tem que elogiar a Copasa nisso. Não que ainda a Copasa esteja 100%. A gente vai à Europa, vai fora do Brasil, você pode tomar água de torneira. Né? Lá na Europa você pode tomar água de torneira, que a água é muito bem tratada. Aqui no interior é água de bica, contaminada, e eles usam a água do esgoto, que é o esgoto a céu aberto, eles usam a água do esgoto para fazer molhar a horta. Exato, molhar a horta. De modo que eu vi você falar muitas coisas aí, não tem mais ameba. Ameba hoje é muito difícil achar uma ameba histolítica, muito difícil, né? E gostaria também de dizer o seguinte: eu trabalhei muitos anos com operários. E para o exame de admissão, nos tempos remotos, há quase 50 anos, era obrigatório o exame de fezes. Então, o resultado do exame de fezes em 100% dos operários que entraram, claro, era uma classe menos privilegiada, 100% tinha qualquer coisa. Quando não era xistosomose, e você fez um inquérito lá nessa região que eu trabalhei, você sabe disso, era 100% ou esquistosomose, ou então geomitos ou ameba. Esse exame foi jogado por terra daí a tantos anos, hoje praticamente não se faz, porque ele é completamente negativo. As condições econômicas melhoraram bastante. Então, aquilo que você disse das condições econômicas, realmente aquilo é um item que está no protocolo de melhoria dessa condição. Madeira, eu vou emendar aqui um pouco. Então, eu estou te provocando para ver em que pé que está a vacina com a esquistossomose. A patente da vacina é minha, da Miriam e do Simpson. Eu saí do grupo há alguns anos porque não concordei e não concordo com a maneira que está sendo feita hoje a aplicação desse estudo da vacina. E vou contar por quê. Experimentalmente, o antígeno chama SM14. É derivado de carneiro, parece. Não, é um recombinante hoje tirado do próprio verme, é um antígeno que tem no verme, que é uma proteína porque o verme não faz ácido graxo, ele precisa de absorver do hospedeiro. E essa proteína é uma proteína carreadora de ácidos graxos, é importante, né? Então é uma fundamental para o parasita. O que acontece? Que em camundongo, por exemplo, em esquistosomose, funciona 50% diminuindo a carga parasitária. Ele não faz a cura ou a proteção de 50% dos animais. Não, ele diminui 50%, em torno de 50% do número de vermes. No coelho, 100%. O que acontece? O coelho é um mau hospedeiro para a esquistosomose. Então, no mau hospedeiro, você dá um antígeno, uma vacina, você dá 100%. No camundongo, que é um bom hospedeiro, só diminui 50% da carga parasitária. Esse mesmo antígeno, nós vimos que ele era bom para a facíola hepática, que é parecida com um trematóide igual o xistosoma. Em coelho, que é um bom hospedeiro, ela diminui muito pouco também o número de vermes. Em camundongo, que é um mau hospedeiro, protege 100%. Então, quando o hospedeiro é mau, a vacina é boa. Quando o hospedeiro é bom, a vacina é ruim. O que aconteceu? Nós negociamos 2 vezes. Primeira vez com o laboratório da Austrália, que fez um acordo com a patente é da Fiocruz. Nós somos os inventores, está o nosso nome lá, mas a patente pertence à Fiocruz, porque nós éramos empregados da Fiocruz. Quando o Simpson esteve aqui, veio para cá meu convite e começou a trabalhar com a vacina que eu convidei ele, porque a gente não sabia fazer recombinante e ele sabia, que ele já chegou aí, ele dominava bem essa área e foi ele um dos responsáveis por esse desenvolvimento. O que aconteceu? Nós negociamos com um grupo na Austrália, com um laboratório na Austrália, grande laboratório,
fizeram uma experiência com mais de 100 carneiros, que a fazenda, o principal problema é carneiro, não é boi, é carneiro. E nesses 100 não deu nenhuma proteção. O laboratório é um espetáculo. Você pode... Não tem uma mosca no biotério, não tem uma sujeira, não tem um cheiro. É uma coisa fantástica. Eu fui lá, vi, é maravilhoso. O grupo sabe trabalhar, não deu nada. Fizemos uma outra negociação com a Pfizer. Então a vacina foi outra vez cedida para a Pfizer para fazer o desenvolvimento. Pfizer fez uma experiência com mais de 100 carneiros em fascículo hepático. Por que fascículo hepático? Porque fascículo hepático dá 3 bilhões de dólares de prejuízo por ano. E carneiro, que é muito mais importante do que homem, né? Do que gente. Ninguém está preocupado muito com gente, está preocupado muito mais com o animal. Então, fizeram lá experimento, não deu nenhuma proteção. Como não deu nenhuma proteção nesses dois, nem fascículo e nesses dois experimentos, a doutora Miriam Tender, que é a inventora junto com a gente, foi minha estudante de mestrado e doutorado. Ela fez as 2 teses sob minha orientação. O que ela resolveu fazer? Eu não vou fazer em gente. Eu falei, você está louco? Porque se um carneiro morre e um boi morre, você faz um bom churrasco e está tudo certo. Mas você não pode meter isso no homem, ainda mais se não tem evidência em animal que está dando bom, para que fazer no homem? E ela insistiu e começou a fazer no homem e está fazendo. Eu peguei e me desliguei. O Simpson continua fazendo, as últimas vacinas foram feitas lá, o recombinante foi feito lá quando ele estava no Ludwig, agora ele voltou para São Paulo, mas quando está em São Paulo de novo, ele estava no Instituto Ludwig, lá nos Estados Unidos, e fizeram lá, então, esse recombinante lá. Mas aí eu saí fora, eu não quis mais participar do grupo, que eu acho que é um absurdo. Se você não tem resultados em animais, você vai fazer em gente? Eu acho que isso é um contrassenso. A outra vacina, só para encerrar e se contar para vocês outra experiência. Essa vacina já foi feita em voluntários. Os resultados nunca foram apresentados em congresso, não foi apresentado em lugar nenhum. Tem mais de 3 anos que está pronto. Elas recusam apresentar para a comunidade científica os resultados. São convidados, marcam, diz que vem a Miriam, aceita o convite. Na hora ela não vem, não apresenta e ninguém então não sabe o que está acontecendo. E está sendo feito. E agora estão selecionando um grupo de crianças para fazer em criança. Então caiu o seu óculos. Então é um absurdo o que está acontecendo e eu não concordo e eu me desliguei do grupo totalmente por causa disso. E estou pelejando com a presidência da Fiocruz, que eu acho que é um absurdo a Fiocruz estar apoiando esse desenvolvimento dessa maneira. Entraram com um projeto agora da Organização Mundial de Saúde pedindo 10 milhões para fazer esse estudo em crianças. Então, eu acho que está tudo errado. Qual que é o outro exemplo de vacina que tem, só para fazer um paralelo, é do André Capron, que era um grande imunologista francês, já está aposentado, da Academia de Ciências da França, era um cara importantíssimo, diretor do Pasteur, do Instituto Pasteur de Lille. Ficou muito na área, né? Muito, do diretor do Pasteur em Lille, que fez uma outra vacina que é também uma proteína importante do xistosoma. O que ele fez? Mesma coisa, ele fez em voluntários na Europa e depois foi para o Senegal e tratou 600 pessoas. Eu fui lá uma vez, por acaso encontrei o assistente dele, que nós estávamos numa exposição de biotecnologia, conversei com ele, o cara que era o responsável por esse ensaio, e ele me contou que não tinha dado nada. Aí eu comecei a puxar a língua dele, aí ele falou, não, você vai estar com o professor Capron, você conversa com ele. E no outro dia, realmente, eu estava lá, que eu fui convidado por ele, fui visitar o laboratório e fui conversar com ele. Aí ele me chama um cara lá para começar a apresentar os dados, não apresentou dados nenhum, falou que os dados eram bons, mas estão sendo analisados, tal.
Tem 5 anos, não foi apresentado um trabalho, não foi apresentado um resultado, então não. Só que durante anos, Dr. Capron só andava de jatinho do vice-presidente da BD-MRE, que fez o acordo com o Pasteur para fazer a vacina. Então, é história do cara que queria ensinar o cavalo a falar, prometeu o rei que ia falar. E o amigo dele falou, mas você é louco? Como é que você vai ensinar um cavalo a falar? Não, eu pedi 10 anos para ensinar a falar. Como é que você vai ensinar em 10 anos? Falou, em 10 anos, ou o cavalo morreu, ou o rei morreu, ou eu morri. Então, mais 10 anos eu estou comendo e bebendo, como é que eu estou bonito? Então, eles fazem a mesma coisa. Quer dizer, essa vacina durante 10 anos te dá fama, te dá. Você vai para tudo quanto congresso, você foi falar em tudo quanto é congresso e toda. Só que é um absurdo, não tem sentido. Não tem sentido em fazer isso. Então não tem sentido lá na África com essa vacina e não tem sentido aqui. Por quê? Porque nós ainda não sabemos por que só diminui a população de verme. Por que não dá uma proteção? Não se sabe. Então precisa ser estudos básicos para se conhecer isso, para depois então poder avançar. Então essa é a situação da vacina, que eu acho que é importante saber, porque toda hora vocês estão vendo nos jornais, na televisão, porque claro que isso é um chamativo. Primeira vacina do mundo todo não tem, só o Brasil tem. Mentira. Não tem, não vai ter. É mentira. Agora, como é que você convence o pessoal que é mentira? Mas só voltando ao Simpson, eu me lembro de uma palestra dele, ele dizendo: a vantagem dessa vacina é que ela se aplica, exatamente o que você falou, a carneiro. Aplicando para carneiro, todo mundo interessa, né? É isso. Então o homem tem que se transformar em carneiro para poder tomar. Tem muitos que são. Bom, Não, ele já respondeu, né? já respondeu? O N passou na minha frente. Mais alguém quer manifestar? Pedrinho? Já falei. Bom, já que ninguém mais quer manifestar, vamos dar por encerrada a reunião. Vou te passar as mãos, o certificado, né, e agradecer. E dizendo o seguinte, nós saímos do Jeca Tatu já? Já. Porque o Jeca Tatu era assim. Era isso.